E chegou o período de férias e com ele aumenta o número de pessoas que procuram lagos, rios, piscinas ou mesmo alguma cachoeira aí para um momento de diversão. É bom mesmo, mas desde que seja com muito cuidado. Hoje aqui no Viver Bem vamos falar sobre mergulho em águas rasas. Um perigo se não houver conhecimento real do lugar. Tanto que quem está aqui é o médico ortopedista Aurélio Felipe Arantes, especialista em coluna. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ótimo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece para falar de um assunto tão importante como esse. Qual, assim, tem um índice de pessoas que sofrem esse tipo de acidente nesse período, em períodos de férias, não só em julho, mas também em janeiro? A gente sabe o seguinte, que o mergulho em água rasa, independente de ser em piscinas, ser em lagos, no próprio Araguaia, que é um lugar mais frequentado pelos goianos, quase dobra a quantidade. Geralmente, a quarta causa de lesão medular, no geral, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Coluna e da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia. No período de verão, isso aumenta vai para a segunda causa, quase dobra a quantidade de acidentes. O que acontece? Né? Vamos imaginar aqui o momento em que a pessoa pula. Qual que é o efeito e se ela, claro, bate em alguma pedra ou no fundo da piscina? O que acontece com o corpo? O que ocorre é exatamente isso. Não se averigua, primeiro, a profundidade, água turva, piscinas ou rios, bancos de areia são muito comuns. Banco de areia é dinâmico, então pulsa, o rio hoje está uma profundidade, amanhã está em outra. A pessoa bate, primeiro, geralmente, a parte da fronte, o crânio, tem um trauma craniano, quando mergulha de ponta. Esse trauma, dependendo da energia, da intensidade do trauma, ele lesa também a coluna cervical. O pescoço vai para trás, assim, o corpo é jogado? Pode ser para frente ou para trás, mas o geral é mecanismo de extensão com lesão da cervical. Muscular, ligamentar ou mesmo a luxação, quando uma vértebra sai do lugar. E aí que vem cada 10 pessoas, 6 ficam paraplégicas ou tetraplégicas após isso. Porque já pega bem aqui no começo, né? Pega a medula cervical, lá em cima, exatamente. E aí é reflexo no corpo inteiro? A pessoa geralmente ela começa a se afogar, porque geralmente fica desacordada. Quando não fica, ela perde completamente o movimento, ou dos braços, das pernas. Então essa pessoa, se não ser socorrida a tempo, ela até se afoga. Pode estar desacordada por não ter mais os movimentos que ela tinha antes do pulo. Fora que também pode ter algum traumatismo, né? Ter já direto na cabeça ali. O paciente que ele é um acidente muito grave. É muito grave, muito sério. A gente tem que lembrar que não é só pular de ponta. Tem gente que pula em pé assim também, né? Quando a pessoa pula em pé, tem fraturas de calcanhares, fratura na transição da coluna torácica com a lombar, na vértebra T12, L1 ali. Isso pode levar também à paraplegia. Então não é só de ponta, também em pé pode alterar a coluna, outras múltiplas fraturas e o trauma de crânio, que foi dito muito bem, é uma das principais causas de óbito, inclusive. Aquela brincadeira, né, geralmente, vamos me empurrar um aqui, vamos fazer isso aqui, é um risco, não é uma brincadeira. A SBOT, inclusive, né, a Sociedade de Ortopedia, recomenda que essas brincadeiras muito comuns entre adolescentes e crianças sejam evitadas ao máximo. A gente empurra simplesmente sem saber o que tem embaixo, o que tem além na água. Recomenda-se averiguação, como já foi falado, das águas, da profundidade. E uma coisa interessante, que eu já toquei no ponto aqui, sobre esse resgate. Isso mesmo. Né? Como é que acontece, doutor? Então, eu comentei e faço questão de reforçar o seguinte. Claro, quando a pessoa tem um acidente sério e não consegue sair por si só, retire-se essa pessoa da água. Coloque numa superfície plana, deitada, ou piscina, ou rio, e chame a ajuda especializada. A imobilização inadequada desse paciente, mobilizá-lo de forma errada, ou mesmo tentar ver se ele tem movimento. Pega a perna da pessoa, pega o braço, pega o pescoço, vê se tem movimento. Isso não deve ser feito. Aquele negócio de pegar, botar dentro do carro, vamos correr para o hospital? Não se recomenda, porque uma lesão medular, uma lesão cervical instável, uma vértebra fora do lugar, literalmente, quando se faz um movimento desse, ela pode piorar a lesão da medula. Vamos fazer uma recomendação aí para o pessoal que está nos assistindo agora?
Bom, gente, a gente representa aqui, infelizmente, uma parcela da população que sofre esse tipo de acidente, principalmente no verão. A gente trabalha com acidentes todos, em qualquer parte do ano, mas esse em especial é um dos mais graves encarados pela ortopedia, pela neurocirurgia e outras especialidades que enfrentam esse tipo de paciente, que é muito grave, muito triste para a família. Com certeza, a pessoa fica totalmente, né, nas mãos dos outros, como a gente diz. Doutor, muito obrigada. Eu agradeço. Por esse alerta tão importante. Obrigada. Um abraço. Boa tarde a todos. Bom, eu conversei agora com o doutor Aurélio Felipe, ele que é especialista em coluna e falou aí sobre esse risco de pulos, né, de mergulhos em águas rasas.